Hereditário é um dos filmes de terror de maior sucesso dos últimos tempos. O diretor e roteirista por trás dessa obra, o Ari Aster, é considerado como um dos mais promissores da atualidade. De tempos em tempos, surge um filme que deixa o público completamente fissurado e até mesmo obcecado pela obra. Então, a pergunta que fica é: qual é o grande segredo por trás desse filme? Bom, é claro que existem vários elementos que fazem um filme chegar nesse nível, mas recentemente, ouvindo o Ari Aster em um podcast sobre filmes de terror, ele falou sobre uma estratégia que ele utilizou, um segredo que foi algo fantástico de se descobrir e que eu vou compartilhar com vocês no episódio de hoje. Esse vídeo é para quem já viu o filme ou então não liga para spoilers, principalmente nesse vídeo, porque nós vamos dissecar uma das cenas mais chocantes da obra, mas calma que não é exatamente esse o segredo. Vamos começar pelo que interessa, a história. Hereditário começa com um velório, apresentando uma família formada por um casal e seus dois filhos, um adolescente e uma pré-adolescente. A mãe da protagonista acabou de falecer e em volta dela nós temos alguns mistérios e informações suspeitas, mas também soltas, sendo apresentadas pouco a pouco. Quem chama mais atenção do público é justamente a garotinha, que tá no pôster, que a imagem dela foi a mais divulgada dentro desse filme todo. Ela parece profundamente conectada com a sua avó, ela tem características únicas, além, é claro, de ver algumas coisas bizarras e inexplicáveis e também de cortar a cabeça de uma pomba morta. Tudo que rodeia aquela menina nos faz pensar que em algum momento nós vamos descobrir mais sobre ela. Vamos morrer de medo com alguma coisa que ela faz ou então vê. Pelo menos é isso que nós pensamos nos 40 minutos iniciais do filme, até que ela e o seu irmão vão para uma festa que a pequena também não queria ir. Ela come um bolo com nozes, da qual ela é extremamente alérgica, e a sua garganta começa a fechar. O seu irmão, que até aqui estava interessado apenas em ficar chapado e em talvez conquistar a garota da sua sala, sai dirigindo desesperado a toda velocidade para levar a sua irmãzinha para o hospital. Até aqui, quando nós falamos de cenas assustadoras, nós vimos uma aparição da mãe da protagonista, algumas visões da menina e pequenos detalhes que chamavam a atenção para o mistério, para o suspeito, mas coisas que rapidamente desapareciam. Com aquelas casas de miniatura, esse conceito brilhante dentro do filme, o diretor foi capaz de criar uma atmosfera que prendeu a nossa atenção. Afinal de contas, a pergunta que ficava é: que horas essa menina vai revelar o que ela veio para fazer dentro desse filme? Quando as coisas vão sair completamente do controle? E então, ela é decapitada em um acidente com o seu irmão dirigindo. Ela é decapitada em um acidente com o seu irmão no volante. Essa cena nos faz duvidar do que nós estamos vendo. O diretor, de forma muito inteligente, mantém a câmera com o garoto e com ele nós vamos até o seu quarto, de onde ouvimos no dia seguinte o desespero da mãe ao descobrir o corpo da sua filha. O filme aí muda completamente a sua rota. E ainda que a gente possa pensar que essa menina pode voltar para amaldiçoar aquela família, o diretor ele escolhe ir em uma direção completamente diferente do que a gente imaginava. E isso ele faz revelando passo a passo um plano de um grupo satânico que manipulou, na verdade, todos aqueles eventos muito antes das crianças terem nascido, liderados justamente pela rainha, a mãe da protagonista. Daí o nome Hereditário. O filme conclui a sua história, o seu nome, tudo isso com o garoto herdando algo terrível que estava no seu destino, estava fora do seu controle. Então é como se o que nós herdamos da nossa família fosse o nosso destino, é algo que a gente não pode mudar. Agora eu quero contar para vocês outra história. Em 1962, Alfred Hitchcock, conhecido como mestre do suspense, que já tinha feito alguns filmes eletrizantes, decidiu contar a trajetória da Marion, uma mulher apaixonada por um homem que está endividado e, pelos tempos em que eles viviam, não poderia assumir a relação deles e pedi-la em casamento. Ela está profundamente infeliz com essa situação. Quando volta para o trabalho, acaba sendo encarregada de colocar uma grande quantia de dinheiro no banco, mas acaba optando por fugir com aquela grana para poder viver o seu romance que sempre quis. Com isso, ela inicia uma fuga cheia de angústias, dormindo na estrada, chamando a atenção de um policial que mais parece um vilão. Ela decide trocar de carro, passa bastante tempo na estrada imaginando qual vai ser a reação de cada pessoa com essa ação que ela decidiu tomar. Só que depois de uma certa chuva bem forte,
sorte, ela acaba decidindo parar no Bates Motel. Lá ela conhece o inicialmente simpático e dono do lugar, Norman Bates. E um pouco antes deles jantarem juntos, ela consegue ouvir a mãe do Norman vindo da casa que fica acima do motel, gritando com o rapaz e parecendo ser bastante obsessiva e controladora. Os dois, logo depois, têm uma conversa que rapidamente muda de tom durante o jantar e ela acaba se despedindo para o seu quarto. Ali, as coisas já começam a mudar quando nós descobrimos, ao ficar com o Norman, que aquele homem simpático, na verdade, gosta de espiar os seus hóspedes, algo bastante suspeito e bizarro. E se você quer se proteger de spoiler desse filme também, cuidado com o que vem a seguir. Ali, a protagonista está decidida a voltar atrás com o seu plano. Ela vai devolver o dinheiro. Isso é importantíssimo, porque faz com que a gente entenda mais ainda as suas ações, a gente se relacione de forma mais profunda com ela. Poxa, ela se arrependeu, algo bastante digno. Enquanto ela tá tomando seu banho, a porta é aberta pela mãe e vemos a protagonista sendo brutalmente assassinada por volta dos 50 minutos do filme em uma das cenas mais famosas na história do cinema. Tá entendendo onde eu quero chegar? A experiência aqui também muda completamente. Nós começamos a acompanhar um pouco do Norman, escondendo o crime da sua mãe. Depois nós acompanhamos as pessoas indo atrás da falecida protagonista. Nós temos o seu namorado, a sua irmã, um detetive. E depois, no fim do filme, descobrimos que na verdade era o Norman o assassino. A sua mãe vive na sua cabeça. Ele veste as suas roupas para cometer os seus crimes. No podcast que eu falei para vocês no começo do episódio, o Ari Aster contou que ele decidiu construir o seu primeiro longa com uma estrutura narrativa muito parecida com a de Psicose. Ainda que os filmes trabalhem com subgêneros completamente diferentes no terror, a estrutura, a ordem que as coisas acontecem e essa quebra é exatamente a mesma. Qual é essa estrutura, afinal de contas? Nós ficamos um bom tempo acompanhando uma história, criamos naturalmente nossas próprias ideias do que está para acontecer, e então algo completamente inesperado acontece, com a história praticamente acabando e recomeçando, só que tudo isso no meio do filme. Isso faz com que a gente tenha uma carga completamente diferente em relação ao que está por vir. Nós pensamos só uma coisa: o que vai acontecer agora? E o Ari Aster, inclusive, teve a ajuda do Hitchcock no sucesso de Hereditário. Isso porque o Hitchcock criou, na época do lançamento de Psicose, uma campanha que defendeu ferozmente que o público não estragasse a experiência de quem ainda não viu o filme. Ele pedia em folhetos, em vídeos, que o público que já tivesse visto filmes não estragasse a experiência das outras pessoas. Ou seja, o famoso sem spoilers, por favor. Quando nós assistimos tanto Hereditário como Psicose, acreditamos estar vendo um filme e descobrimos, na verdade, estar vendo algo completamente diferente do que estávamos imaginando. Mas essa surpresa, ela não é gratuita. Muito pelo contrário. Ela é planejada e fortalece a experiência do que vem a seguir. Isso porque é criado um peso gigantesco em tudo que nós vemos a partir daí. Porque agora nós temos informações que foram criadas através do choque. Nós tínhamos toda aquela coletânea de informações que foram quebradas, elas foram destruídas por uma ação que nós não esperávamos. E percebam que, em Psicose, sabemos o crime terrível que foi cometido durante toda a investigação que se segue, pensamos que o Norman, na verdade, está protegendo o crime da sua mãe, mas a surpresa final vem quando nós descobrimos que ele é o assassino. Em Hereditário, nós sabemos da tragédia, sabemos da culpa que acompanha aquela família, cada personagem lidando com isso de uma forma diferente, mas é só no final que nós descobrimos que, na verdade, eles estavam fadados a tudo aquilo e a culpa era justamente da mãe da protagonista, uma líder de um grupo satânico. Essas são experiências criadas justamente para gerar o choque da mudança no meio do filme e depois nós não temos escolhas. Nós vamos precisar descobrir qual é o resto da história. Mas para esse tipo de estrutura funcionar, é preciso que no final seja criada uma revelação ainda mais surpreendente. E é exatamente isso que os dois filmes fazem. Trabalhar com um gênero como o terror abre portas justamente para você lidar com convenções, com tradições do gênero, dá a possibilidade de você brincar com as estruturas e também com as surpresas usadas pelos grandes mestres. Mas é claro que Hereditário também traz muito mais do que isso para o jogo. O diretor trata de questões pessoais com seus filmes, questões familiares, tudo isso através do terror, o que é muito divertido. Então, apesar de utilizar a famosa estrutura de choque do Hitchcock, o Ari Aster também trouxe o seu próprio olhar.
olhar, ele bebeu de outros subgêneros para dar ao filme essa experiência única. E não é à toa que o filme gerou tanta comoção em todos nós, porque ele nos levou para um lugar e depois ele mudou o destino. Um destino perturbador, mas que também funciona e muito. Tudo isso para dar para o público a maior e a melhor experiência possível com o terror. Hereditário é um filmaço porque o Ari Aster soube beber do passado, mas também trazer algo novo para a mesa. Isso é sempre muito importante. Muito obrigado por ter assistido o episódio de hoje, por todo o prestígio, e a gente se encontra no próximo vídeo, pessoal.